E voilà, agora que você já assistiu sobre os números ordinais, que você já aprendeu do 1 até o bilhão, vamos aprender agora sobre os números cardinais aqui no Passaporte para o Francês. Vamos lá, não tem diferença em relação a saber do primeiro até igual em português. Os números cardinais, primeiro, segundo, terceiro, vamos lá. Olha só, a escrita é igualzinho em português. Qual que é o primeiro? Premier ou première. Tem masculino e feminino. Primeiro e primeira, igual em português. Premier, 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 première, première, première. Deuxième, deuxième, deuxième. Isso é segunda. A segunda tentativa, a segunda pessoa. E tem também second, second, second. Se você colocar um ezinho no final, é feminino. Você vai entender isso no vídeo sobre masculino e feminino. Ou second, second também é aceitável. Tanto falar, não, je suis le second, je suis le deuxième, je suis le second. Ok? Troisième, troisième. Até o final você vai notar uma coisa semelhante, de agora para frente. Troisième, o 3 você já sabe falar. Troisième, S entre duas vogais é som de Z. Troisième. O 4, 4 você também aprendeu a falar. 4, né? Quatrième. Esse E com acento para aquele lado lá, que é o grave, que é o acento, isso, o grave, é som de E, igualzinho o E com acento nosso. Né? Aquele acento ali é crase em português, mas ali é grave. L'accent grave e para o outro lado é l'accent aigu. Então, quatrième. Aprenda a falar o M, 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 M. E o resto você já vai saber. Olha só. Cinquième, cinq, cinquième, quinto, cinquième, cinquième, cinquième. Six, sexto, sixième, sixième, sixième. Não é ema, aquele animal. M é um M que ele morre aqui, mas ele é mais longo, mais extenso. Sixième. Você não pronuncia o E no final. Sept, não pronuncia o P, não é septième, não. Septième, septième, septième. Huitième, huitième, huitième. Neuf, que é 9. Neuvième, neuvième. Não tem som de V, esse 9 aí. Neuvième. Alguns locais também tem o som de V. Neuvième. Je suis le neuvième. Porque o 9 sozinho é neuf. E o nono, neuvième. Neuvième, isso mesmo. 9 é neuf. E nesse caso o 9 é neuvième. Neuvième. O som de V. Neuvième. 10, que você já aprendeu. Dixième. O X aqui tem som de Z. Dixième. Dixième. 11. Onzième. 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 12. Douzième. 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 13. Treizième. 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 14. Quatorzième. 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 15. Quinzième. 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 Lá em cima agora, o lado direito. 16, que você aprendeu. 16. Seizième. 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 17. Dix-septième. Dix-septième. 17º, né? Dix-septième. 18º. Dix-huitième. 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 19. 19º. Dix-neuvième. Não é neuvième. Dix-neuvième. Dix-neuvième. 20. Vingtième. 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 30. Trentième. 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 40. Quarantième. 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 50. Cinquantième. 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 60.
soixantième, soixantième, soixantième. Agora que tal? 70. 60 não era 60 e 10? 60 e 10. Então, soixante dixième. Soixante dixième. Se for em Genebra, septantième. Septantième ou soixante dixième. Na França, soixante dixième. Que é o 70º, né? Agora, 80, que é 80. Quatre-vingtième. Quatre-vingtième. Quatre-vingtième ou huitentième. Huitentième também é válido. 90 ou 90. 90. Quatre-vingt-dixième. 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 Nonantième. Nonantième. 100. Centième. Centésimo. Centième. Centième. E o mil. Milhème, milhème, milhème. E aqui, por último, 1 milhão, millionième, millionième, million ou million, millionième, millionième, millionième. São casos que raramente a gente vai usar nesse caso, mas principalmente primeiro, segundo, terceiro, sabendo que primeiro e primeira, segundo e segunda, seconde, deuxième, la deuxième, le seconde, la seconde. Ok? Então isso aqui é muito importante. Faça download do áudio, faça download desse material e tenha em suas mãos para você aproveitar o máximo possível. Coloca dentro da sua rotina, do seu hábito e vamos continuar os nossos estudos de maneira fácil e acessível. Não se esqueça, assista sobre a aula também dos números ordinais. Acredito que você já tenha assistido, né? Et voilà, merci beaucoup.